Graça e paz, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que maravilha podermos nos reunir mais uma vez, mais um tempo em que nós podemos passar juntos, passar reunidos, para louvar, para adorar o Senhor, para buscar a sua presença, ouvir também a sua palavra, meditar um pouco nela e também elevarmos ao Senhor as nossas orações, não é? Então, graças a Deus que nós podemos ter esse tempo, que nós podemos estar juntos, valorize esse tempo, faça desse tempo um momento especial, um momento de culto. Não assista ao culto, participe do culto, participe entregando ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Enquanto você vai juntando o seu pessoal, enquanto você vai juntando a sua família, eu quero agradecê-lo por estar me recebendo no seu dispositivo, por estar me recebendo no seu lar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família também. Vamos orar? Vamos orar então, dando início ou continuidade a esse culto ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te agradecer, meu Deus, por esses momentos em que nós estamos na tua presença, ó Deus, esses momentos que nós estaremos reunidos para louvar, para adorar ao seu nome, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando com a tua presença dentro de cada lar, com a tua presença, Senhor, em cada um que está nesse momento, se unindo a nós, ó Pai, para buscar a tua presença, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus, e aceita este culto como um sincero louvor a ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
Vamos orar, meus queridos. Nós estamos num tempo em que nós precisamos orar, muito, clamar a Deus, confiar no Senhor, colocar as nossas vidas, colocar as nossas questões nas mãos de Deus e realmente confiar na mão poderosa do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos guarda, é um Deus que cuida do seu povo e já tem cuidado e com certeza continuará a cuidar de cada um de nós. No entanto, nós precisamos estar sempre firmes em oração, clamando, pedindo ao Senhor, não só pela nossa cidade, não só pelo momento em que vivemos, mas também pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, pela nossa casa, por todas as áreas que envolvem a nossa vida, para que o Senhor vá abençoando. Ele quer abençoar a cada um de nós, mas nós também precisamos colocar esses temores, essas ansiedades nas mãos de Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que está presente em nossa vida. O Senhor é um Deus que atua, ó Deus, e que nós sabemos que nada foge, nada escapa do seu controle, nada sai do seu planejamento. Então nós podemos, ó Pai, descansar em meio a tantas tempestades, em tantas tribulações, sabendo que o Senhor está conosco. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a cidade de São Carlos, ó Pai, a nossa cidade, as cidades aqui vizinhas também, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento difícil, nesse momento delicado, trazendo, Senhor Deus, a paz, a tranquilidade, ó Pai, para os profissionais da saúde, para também, Senhor Deus, os dirigentes da cidade, Senhor Deus, as autoridades, ó Pai, e a população em geral. Que o Senhor esteja amenizando, Senhor Deus, diminuindo os casos, ó Pai, e abrandando, Senhor Deus, toda essa situação. Abençoa também os lares da Tua igreja, dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Pai, as casas daqueles que nos ouvem, que estão conosco neste momento, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, levando paz, levando saúde, levando equilíbrio, alegria, Senhor Deus. Que não venha faltar nada na casa dos Teus filhos, nem o mantimento, nem emprego e nem a alegria, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando também a nossa igreja, nos trazendo um momento de alegria, um momento de paz, um momento de grande vitória, Senhor Deus, onde nós possamos ver as Tuas bênçãos caindo, sendo derramadas sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Quero Te agradecer por tudo, ó Pai, e pedir ao Senhor que fique conosco nesse momento, falando aos nossos corações através da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós vamos passar agora então para o momento da meditação da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a direção, a condução que Cristo traz a cada um de nós. Cristo nos conduz, Cristo nos guia, e é sobre isso que eu quero conversar com você um pouco hoje. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, dos versos 12 ao verso 17. 2 Coríntios 2, de 12 a 17, e assim diz a Palavra de Deus. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Só essa frase dita pelo apóstolo Paulo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo.
Só essa frase que foi dita pelo apóstolo Paulo, ela já é suficiente para encher os nossos corações, ela é suficiente para encher a nossa alma, para nos alegrar, para nos trazer paz. Saber apenas que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo é suficiente para encher os nossos corações, para nos deixar confortados e nos deixar edificados. Então é muito importante gravarmos isso no nosso coração, que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, não é? Mas é preciso nos aprofundar um pouco mais, é preciso nos aprofundar um pouco mais nesse texto para nós entendermos melhor o que o apóstolo quis dizer, para podermos entender bem aquilo que ele tem a nos passar e com a sua experiência, não é? O texto começa com a notícia de que Paulo foi à cidade de Troade. Paulo estava lá na cidade de Troade. Troade ficava do outro lado do mar Egeu, cerca de 4.000 quilômetros da Macedônia, onde o Senhor havia aberto uma porta para a pregação do Evangelho. Paulo estava aguardando pela abertura dessa porta, ansiosamente aguardava a oportunidade de pregar o Evangelho naquele lugar. Mas ele sabia que se Deus não abrisse, Deus não abrisse aquela porta, se não fosse a ação de Deus naquele lugar, não haveria possibilidade nenhuma de qualquer trabalho ser bem-sucedido. Mas, mesmo com aquela porta aberta pelo Senhor, Paulo não teve tranquilidade, não teve paz para trabalhar, porque Tito não apareceu conforme o combinado. Paulo estava aflito pelo seu irmão, então ele decidiu voltar. Ele volta justamente porque naquela ânsia de encontrar o seu irmão, fica preocupado, fica assustado, não sabe o que aconteceu com Tito, como haviam sido combinado, e aparentemente Paulo havia fracassado. Ele havia fracassado nesse primeiro instante. Quando nós olhamos assim, nós vamos ver que ele perdeu tempo, perdeu dinheiro e não fez aquilo que tanto desejava. Então, Paulo, aparentemente, aos olhos de qualquer pessoa, está derrotado, está fracassado. Mas olha a resposta que ele dá, então, em relação a tudo isso, no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa é a resposta que Paulo dá diante de toda essa situação. Essa é a resposta que Paulo dá diante do sofrimento. Essa é a resposta que Paulo dá diante do aparente fracasso ali naquela sua investida. Em primeiro lugar, note que Paulo dá graças a Deus. Ele agradece a Deus. Em vez de reclamar, em vez de lamentar, como a maioria de nós faria, Paulo dá graças a Deus, agradece a Deus por tudo, porque sabe que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Haja o que houver, e diante de qualquer situação, ainda que seja um fracasso momentâneo, Ele nos conduz em triunfo. Não ao triunfo, em triunfo. Jesus nos conduz em triunfo. Mas nós precisamos aprender, então, a dar graças a Deus. Mesmo diante dos fracassos, mesmo diante dos retrocessos, como aquele de Paulo em Troade, com certeza ele ficou muito decepcionado, com certeza ele ficou muito chateado ter que voltar de mãos vazias, e ele que estava acostumado a fazer trabalhos nas cidades, e isso durava dias e trazia muitos resultados, conseguia muitos resultados, plantava igrejas. E com certeza ele ficou muito desapontado ao voltar, ter que voltar assim com as mãos vazias. Mesmo impossibilitado, assim, impossibilitado na sua investida, Paulo consegue agradecer a Deus, ele consegue dar graças a Deus, porque se vê como participante em um cortejo triunfal de um general vitorioso. É assim que Paulo se vê. Ele não se vê como um fracassado, ele não se vê como alguém, como um perdedor, mas como parte de um plano de um grande general
que já venceu as suas batalhas. Então, Paulo, ele se coloca assim, ele se vê e nos vê, e vê a igreja de Cristo assim, em marcha dentro desse cortejo triunfal. E ele agradece a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. E aqui ele tem em mente a ideia, então, de um general que liderava esse cortejo. Uma parada militar vitoriosa, e se vê dentro desse desfile. Talvez você nem tenha percebido, talvez você nem tenha notado, talvez você não tenha conseguido notar, mas ao longo de todos esses anos, ao longo desses meses, ao longo desses dias, você está sendo conduzido num grande desfile triunfante em Cristo. Nós estamos sendo conduzidos através de um cortejo ou de uma parada militar, e a palavra triunfo significa isso, significa exatamente isso, e nós continuaremos assim, sendo conduzidos em triunfo, desde que tenhamos fé e estejamos em Cristo, ligados a Ele, permitindo que Ele viva em nós e vivamos nele uma vida pela fé. E assim nós podemos agradecer por todas as vitórias que Ele nos dá e pelas vitórias que ainda nos dará. Ainda que momentaneamente pareça estarmos em meio a um grande fracasso. Mas Paulo não estava pensando apenas em suas vitórias pessoais. Paulo não pensava no momento, Paulo não pensava apenas em si, mas em algo muito maior, em algo muito mais substancial, que é o triunfo de Cristo. O outro lugar onde aparece essa palavra, onde aparece a palavra triunfo, é Colossenses 2, de 13 a 15, que vai falar sobre a vitória de Cristo na cruz, que encravou a cédula que era colocada contra nós e então ele riu dos seus inimigos, despojou todos os seus inimigos. A vitória de Cristo na cruz foi a nossa vitória, porque ela retirou de nós toda a dívida e nos perdoou de todo o pecado e de toda a afronta. Nós deixamos de ser seus inimigos e passamos a então fazer parte do seu exército. Passamos a fazer parte do seu exército que está diante do mundo, celebrando o triunfo de Cristo sobre o mal. A vitória de Cristo foi na sua morte e na sua ressurreição. Ocasião em que ele humilhou os poderes do mal e retirou o seu poder de acusar e controlar o ser humano. A morte de Jesus tirou de nós o medo da morte e do julgamento eterno. A morte de Jesus nos levou cativos para o seu reino, onde nós fomos incorporados, então, ao seu exército vitorioso para conquistarmos outras pessoas. Ser participante de um cortejo triunfal não quer dizer que nós não vamos passar por situações difíceis. Não quer dizer que nossos planos nunca serão frustrados ou que não ficaremos doentes e nem que vamos enfrentar a morte. Ser conduzidos em triunfo significa, então, que apesar de todas essas coisas, apesar do túmulo, nós podemos dar graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e não nos deixará no túmulo, mas nós reinaremos com Ele eternamente. Nós reinaremos com Cristo eternamente. Então nós somos vencedores por meio de Cristo, que apesar de enfrentar duras batalhas, a nossa vitória já está garantida. E por isso podemos dar graças a Deus e podemos ser pacientes nas tribulações. Nós podemos nos alegrar com isso, porque nós somos vencedores por meio de Cristo e já somos participantes deste cortejo triunfal. Em segundo lugar, Paulo reconheceu o seu papel. Paulo reconheceu o seu papel dentro desse cortejo. Então, Paulo tinha em mente um quadro muito belo. Imagine comigo esse quadro, o quadro de um cortejo triunfante de um general que há muito tempo estava fora da sua cidade em batalhas
e agora volta vitorioso ao seu lar, cheio de honras. Cheio de honras. O general vitorioso, ele vinha em uma carruagem com a sua família. Era assim no mundo romano. Ele vinha, ele era colocado sobre uma carruagem separada, uma carruagem escolhida, somente usada nessas ocasiões. Então ele subia naquela carruagem com a sua família e tinha em volta dele os seus oficiais. Todos eles montados os melhores cavalos, seguido depois pelos seus soldados. Logo em seguida vinha uma novilha branca. Essa novilha seria sacrificada, então, a deusa Roma. E logo após, um grande número de sacerdotes que se seguiam e levantavam os seus incensários, espalhando grandes nuvens de perfume. Eles espalhavam grandes nuvens de perfume, o que era chamado de a doce fragrância da vitória. Esse era o quadro. Nós somos a doce fragrância da vitória. Eu e você somos essa fragrância. Nós somos a doce fragrância da vitória e devemos levar em todo lugar o suave cheiro do seu conhecimento. Devemos levar em todo lugar o suave cheiro do conhecimento de Cristo. E o texto diz que ele manifesta em nós o cheiro do seu conhecimento. Nós somos esse incensário que espalha por todo o caminho a notícia de que o general Jesus já venceu a batalha. E aqui cabe uma pergunta. Nós temos cumprido o nosso papel de espalhar a fragrância desse conhecimento de Cristo? Nós temos levado esse perfume de Cristo para onde nós vamos? Esse aroma é precioso, ele não é qualquer coisa, é o aroma do triunfo de Cristo na cruz. É o cheiro da cruz que traz liberdade. É esse cheiro da cruz que traz vida, que traz salvação. Esse aroma leva esperança aonde não há. Ele leva esperança, ele leva confiança em Deus e leva a alegria da salvação. Esse é o aroma que vem da cruz. E a nossa responsabilidade é de levar esperança aos que estão cativos pelo pecado. Essa responsabilidade é toda nossa. E nós precisamos, então, ir ao seu encontro, ir ao encontro dessas pessoas que hoje estão sem esperança, dessas pessoas que hoje estão cativas, dessas pessoas que hoje estão lançadas no lamaçal do pecado. Nós devemos, sim, ir ao encontro deles e dizer que o general venceu a guerra. Nós precisamos dar essa informação, essa notícia, e essa é a boa nova, de que o general venceu a guerra e que eles não precisam mais viver assim, oprimidos, escravizados. E vencê-los, então, fazendo com que deponham as suas armas, através do amor de Cristo. Nós vamos vencê-los através do amor de Cristo. O mundo vai depor as suas armas através do amor de Cristo. E depois nós vamos amarrá-los, e nós devemos amarrá-los com as cordas desse amor. As mesmas cordas que nos amarraram, as mesmas cordas que nos atraíram, as cordas do amor de Cristo. São elas que nos trouxeram e que vão trazer outros também. Mas muitos crentes têm medo de espalhar esse odor. Muitos se sentem intimidados e encontram várias desculpas, vergonha, insegurança, falta de preparo e, acreditem, até mesmo preconceito. É lamentável dizer, é muito triste dizer, mas muitos têm uma espécie de tabela de classificação onde alguns grupos, algumas pessoas não se enquadram, não podem ser salvos porque são pobres demais, ou porque não têm cultura suficiente, ou não são considerados politicamente corretos, e aí vão olhando como se tivessem um gabarito em suas mãos, aqueles que se encaixam dentro do gabarito, aqueles que se encaixam dentro desse gabarito, pessoas que se enquadram à nossa tradição, pessoas que se enquadram ao nosso estilo, e, na verdade, Jesus morreu por todos.
Jesus morreu por todos os grupos, por todas as pessoas, por todos aqueles que são pecadores, e nessa lista entram todos, desde do pecado mais hediondo, que nós consideremos mais hediondo, até o mentiroso. Por todos esses, Jesus morreu na cruz. Todos esses podem e devem estar no nosso meio. Todos esses podem e devem estar no nosso grupo. A lista não vai terminar nunca, porque todos são pecadores e não há um justo sequer. É o que a palavra de Deus diz. Não há um justo sequer. Então, nós devemos olhar para todos com o amor de Cristo e levar esse amor, espalhar esse amor e essas cordas de amor, onde atá-los e trazê-los para o reino de Deus. Mas nós fomos escolhidos justamente para isso, para manifestar a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. E até para essas pessoas, esses grupos que muitas vezes alguém pode pensar que não é digno, não é? Cristo morreu por eles, Cristo morreu por todos, Cristo morreu por nós. E a verdade é que nenhum de nós se enquadra dentro do gabarito. Se nós formos olhar esse gabarito, se nós formos olhar, então, essa tabela de classificação, nenhum de nós se enquadra, porque não há nenhum justo sequer. Porém, Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos nós, e essa é a glória da cruz. Saber que Cristo morreu por cada um de nós, independente do que somos, independente do que fomos, inimigos de Deus, morreu pelos seus inimigos. Então já é hora de pararmos com as desculpas, já é hora de pararmos com todas as desculpas e espalharmos por todo lugar a doce fragrância do conhecimento de Cristo. Nós somos desafiados a levar, nós somos desafiados a espalhar, nós somos alistados e chamados e trazidos para esse exército para espalhar essa fragrância do conhecimento de Cristo e conquistar os povos para Cristo. Quando a igreja cumpre o seu papel, que é de proclamar a vitória de Cristo e anunciar a salvação, as coisas mudam. O local onde ela está inserida melhora, a violência diminui, a prostituição acaba, os bares fecham e as pessoas se voltam para Deus. No século XVII, a Europa vivia um momento de grande decadência moral, de grande decadência espiritual. E foi lá, então, quando um grupo de cristãos decidiu orar e espalhar a fragrância do conhecimento de Cristo. O resultado foi que as pessoas passaram a se converter, diminuiu a marginalidade, tavernas foram fechadas, igrejas abriram e a Europa tornou-se próspera e pacificada. E movidos, então, por um grande avivamento, o Evangelho foi divulgado em lugares onde antes nunca havia chegado. O Evangelho saiu da Europa e foi para outros países, para outros continentes, para lugares perigosos, e ali também cumpriu o seu papel. O Brasil enfrenta essas dificuldades atuais, nós enfrentamos grandes dificuldades atuais no Brasil, isso não é novidade para ninguém, e nós enfrentamos tamanhas dificuldades porque a igreja deixou há muito tempo de cumprir o seu papel. Há muito tempo que a igreja deixou de cumprir o seu papel de espalhar essa fragrância, de ser luz, de se comprometer com o Evangelho de Cristo e ir em busca das pessoas que estão perdidas. Porque nós temos falhado nessa responsabilidade. Porque a igreja tem falhado nessa responsabilidade, é que as coisas estão assim. Mas nós podemos fazer diferente. Você pode levar a fragrância de Cristo. Você pode levar a fragrância do conhecimento de Cristo. Se permitir, se quiser ser usado por Ele, como um instrumento nas suas mãos, como aqueles incensários que eram usados na marcha triunfal. Enquanto eles caminhavam, os incensários iam balançando, iam sendo usados e levando essa nuvem com aquele bom aroma, não é? Paulo reconhece, em terceiro lugar, Paulo reconhece que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Deus se alegra na vida dos salvos, pois Ele vê em nós o resultado da obra de Cristo. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você,
ele sente o aroma da cruz. Quando o Senhor olha para cada um de nós, ele sente ali o aroma da cruz, que subiu como aroma agradável ao Senhor. Efésios 5:2 diz que Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E por sermos portadores desse bom perfume, nós somos salvos. O crente tem que exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume permanece, ele não acaba logo. O bom perfume não dá dor de cabeça. O bom perfume, ele é notado. O bom perfume alegra e é agradável. Mas o perfume da cruz, ele tem duas conotações. O texto mostra que ele tem duas conotações: o cheiro da vida e o cheiro da morte. E isso, então, essa questão, então, nos leva de volta à cena do cortejo triunfal. Vamos voltar àquela cena, quando depois dos sacerdotes com os incensários, lembra os sacerdotes com os incensários? Depois deles, então, vinham as carroças. Vinham várias carroças com os despojos da guerra, e vinham ali cheios de todas as coisas conquistadas, de tudo aquilo, todas as riquezas que foram conquistadas para o reino. E amarrados a essas carroças, vinham então os cativos que foram conquistados. Todos eles enfileirados, todos amarrados, todos presos ali, mão a uma, no outro, todos enfileirados, andando. Para a multidão e para alguns, aquele perfume significava a vida. Mas para os condenados, aquele era o cheiro da destruição, era o cheiro da morte. Para os que estavam ali caminhando condenados, aquele representava o cheiro da morte, enquanto para outros representava o cheiro da vida. E a mensagem da cruz é assim: a mensagem da cruz é o remédio que dá vida para quem a recebe e se submete a ela. Estes que se submetem, esses que recebem a mensagem da cruz, esses que se submetem a ela, possuirão a vida eterna e reinarão eternamente com Cristo. Da mesma maneira, essa mensagem é como o veneno que mata o homem que rejeita escolher viver sem Deus. Paulo então pergunta: quem é suficiente? Quem é capaz para todas essas coisas? Quem é digno de portar essa mensagem? Aqueles a quem Deus qualifica. E nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio especial de sermos qualificados e escolhidos por Deus para levar a mensagem da vida ou da morte eterna. Isso é um privilégio sem tamanho. Podemos levar essa mensagem da vida ou da morte eterna. Que você tenha coragem para ser um agente de salvação, o anunciador de um evangelho puro, de um evangelho não falsificado ou adulterado, tendo em mente que mesmo que tenha que enfrentar as dificuldades e obstáculos como os cristãos do primeiro século e de toda a história, Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Pense nisso, não se esqueça disso, que Deus está nos conduzindo, que Deus está conduzindo a sua vida num triunfo. Ainda que você talvez não perceba por causa das situações que vivemos hoje, creia e tenha certeza, se alegre, porque Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor nesse momento, leve a Deus todas as suas questões, agradeça a Deus porque o escolheu, porque você faz parte desse cortejo de triunfal em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra poderosa, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida nos corações, que a Tua palavra frutifique, Senhor Deus, em cada coração que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, ó Deus. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós,
Porque apesar de todas as coisas, nós temos essa garantia e essa certeza que nós estamos sendo conduzidos em triunfo, vitoriosos em Cristo que venceu na cruz, que venceu para nos dar a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos participantes desse cortejo. E nos abençoa na nossa missão nessa caminhada. Nos abençoa nessa caminhada, na nossa missão, para que nós possamos arrebanhar e trazer mais pessoas para se unirem a esse exército. Nós te louvamos por tudo e pedimos ao Senhor que esteja nos abençoando, abençoando a cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Ele é semelhante à árvore plantada junto às águas, vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas, dá seu fruto na estação, nunca as folhas cairão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado é aquele que já tem em Deus salvação. Graças a Deus, mais um tempo que se vai, mais um período que nós estamos encerrando, que nós estamos terminando, um momento de culto, um momento em que nós adoramos ao Senhor. Esse tempo é bem interessante, para uns é domingo, para outros é segunda, para outros já é março, nós não sabemos, mas Deus é dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo e graças a Deus que nós podemos participar desse momento adorando ao Senhor. Que você tenha uma semana excelente na presença de Deus, que você tenha uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana vitoriosa. Se essa semana for uma semana de lutas, tenha certeza, também será uma semana de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Jamais esqueça disso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que Deus o abençoe, receba um grande abraço do pastor, vamos orar mais uma vez, encerrando este culto. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelos momentos que nós passamos na Tua presença, pelos hinos, pela palavra, pelas orações e pela Tua presença, Senhor, em nosso meio. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, e pedimos ao Senhor que conduza, que guarde o Teu povo e que nos dê uma semana vitoriosa na Tua presença, Senhor Deus. Que nada venha fazer com que nós esqueçamos ou percamos de vista que o Senhor está conosco. Abençoa o Teu povo, nos trazendo paz, nos trazendo alegria e no decorrer dessa semana. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.